volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje eu vou fazer um tema muito especial para você, acho que é muito atual e muito necessário, que é psicanálise e espiritualidade. Eu quero primeiro me apresentar, especialmente para quem ainda não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp, sou psicanalista, sou psicólogo, doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC e desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise, que justamente estuda essa abordagem da espiritualidade. Bom, vamos lá, vamos começar com o nosso tema, psicanálise e espiritualidade. Então, a partir do momento que a Organização Mundial da Saúde declarou, né, que saúde é saúde do corpo, da mente e do espírito, abriu-se uma perspectiva muito importante de estudo de espiritualidade na atualidade e a correlação com saúde. Então, isso que é muito importante. A espiritualidade tem muitas correlações com a saúde. Eu vou até falar de uma delas. Então, por exemplo, se você vive durante o dia mais os sentimentos, então o sentimento de amor, de paz, de harmonia, que estão muito ligados à verdadeira espiritualidade, você vai produzir durante o dia a serotonina. E à noite, enquanto você dorme, você produz a melatonina. A melatonina é um neurohormônio que é produzido à noite enquanto você dorme. Mas, se você produziu durante o dia muita serotonina, que é precursor, evidentemente, e as condições de sono forem boas, porque nós precisamos também trabalhar com qualidade do sono, você vai produzir muita melatonina, que é um hormônio anti-estresse. E aí, você vai sempre ter um controle do seu nível de estresse. Mas o controle começa durante o dia, tendo emoções positivas, tendo sentimentos bons, e tudo isso equilibra o seu corpo e você vai produzir mais serotonina. Agora, se você, ao contrário, durante o dia fica com muita raiva, muito ressentimento, muitas emoções pesadas e de baixa frequência, e eu estou usando esse termo baixa frequência para falar justamente de espiritualidade, então coisas muito baixas, de muito baixa frequência, muita raiva, muito xingamento, muita revolta, e também do outro lado muito medo, muito pavor. Então o que acontece? Você vai produzir muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Você produz pelo cérebro, estruturas específicas do cérebro, que dão comando aqui para a suprarrenal, que fica em cima do rim. E a suprarrenal, ela libera no seu organismo bastante cortisol. Então você fica muito estressado. Então o estresse tem a ver com as nossas emoções. E olha aí a questão da espiritualidade, porque é a espiritualidade que vai te levar a esse equilíbrio interno, no qual você vai transformar as emoções, né? As emoções são produzidas no cérebro, elas funcionam no cérebro a partir do sistema límbico. Então elas se localizam no cérebro, no sistema límbico. E elas são mais primitivas, são reações mais imediatas. Já o sentimento, ele funciona no cérebro na região pré-frontal. E nessa região pré-frontal, então, é uma região mais elaborada do seu cérebro, é o córtex pré-frontal. É uma região mais elaborada, é uma região mais racional também. Então, é a região do seu sentimento. E o seu sentimento é uma elaboração das emoções. Então, primeira regra, né, correlacionando psicanálise, vamos lembrar que tem uma linha da psicanálise atualmente de Mark Solms, e eu fui em eventos, eu conheci pessoalmente Mark Solms,
e ele fez a neuropsicanálise, uma linha muito interessante, correlacionando a psicanálise com as neurociências. Então tem muitas correlações. Então é o seguinte, a psicanálise, na sua fundação com Freud, que todo mundo o conhece por ateu, e ele se dizia ateu, mas um ateísmo muito estudado na atualidade. Há 3 livros, pelo menos, no Brasil. Um foi do Gastão Pereira da Silva, O Ateísmo de Freud. Então, tem 3 livros no Brasil sobre esse tema do ateísmo de Freud, e outros tantos. E esses livros demonstram que o Freud, na verdade, ele tinha estudos muito avançados, ele estudou sonhos, então ele realmente se professava ateu, mas é um estudo que não é tão simplificado assim. E muitas pessoas têm uma visão um pouco diferente desse ateísmo de Freud. Mas Freud elaborou a psicanálise e, na época dele, sem grandes transições para a espiritualidade. Na verdade, ele queria fazer 2 textos, né? Psicanálise e telepatia, psicanálise e ocultismo, ele acabou escrevendo, mas ele queria se aprofundar muito mais nesses temas, de uma maneira muito mais ampla. E na época, os psicanalistas, alunos dele e formandos dele, disseram para ele não entrar tanto nesse tema, especialmente o Ernest Jones. E aí o Freud, o que ele fez? Ele ficou restrito no tema e não se aprofundou tanto. Depois, um aluno do Freud é que se aproximou e se aprofundou muito no estudo da espiritualidade, que foi Carl Gustav Jung. Bom, isso é só o começo do nosso tema, psicanálise e espiritualidade. Eu quero só dar 3 dicas para você e, na sequência, nós continuamos com o nosso tema de hoje, né? A primeira dica é a seguinte: bom, você que quer trabalhar com a psicanálise, você quer fazer uma psicoterapia, você quer se submeter a uma psicoterapia, fazer a sua análise, é muito interessante uma linha que considere também as questões da espiritualidade. E esse é o nosso trabalho. Eu vou recomendar, né, o trabalho da minha esposa, a doutora Rosana Kepp, e aí você entra em contato com ela para marcar as suas sessões, trabalhar com questões do cotidiano, depressão, ansiedade, problemas e todas essas questões do cotidiano, mas com uma abertura para trabalhar também com a espiritualidade, né, uma correlação com a espiritualidade, no 971917232. 971917232. E também quero te dar uma dica. A minha próxima palestra na Consciência Cósmica, que fica lá pertinho da estação Brigadeiro do metrô, é bem fácil de você ir. Veja, pergunte mais informações, vai ser justamente vivência da espiritualidade. Então nós vamos vivenciar a espiritualidade. Então eu vou falar de várias práticas da espiritualidade, oração, meditação. Então nós vamos ter uma vivência de espiritualidade, na qual as vivências terapêuticas têm aquele conteúdo prático também. Então vai ser muito interessante você participar. Então é lá na Consciência Cósmica, fica pertinho da estação Brigadeiro do metrô. Para mais informações e fazer sua inscrição, você entre em contato com 32877022. 32877022. E o tema vai ser justamente vivência da espiritualidade. Agora eu quero dar uma outra dica para você, e essa dica é muito, muito, muito especial. Você pode fazer um curso que eu sou coordenador e sou também o professor principal do curso, de formação de terapeutas para dependentes químicos. É uma formação profissionalizante. É lá na Faculdade Trilógica. Então vai ser uma oportunidade muito interessante. Esse curso tem um nível de pós-graduação, inclusive, você pode fazer esse curso e ele é reconhecido pelo MEC. E você vai entrar em contato lá no 3032 4105.
3032 4105. Então vamos retomar o nosso tema, psicanálise e espiritualidade. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, quando a psicanálise surgiu, então vocês sabem muito bem, ela surgiu com o Sigmund Freud, e ele fez o seguinte, ele tinha uma orientação mais próxima do ateísmo, ele gostava de estudar esses temas, então hoje existem muitos estudos sobre as pesquisas do Freud na área do ocultismo e tudo mais. Então tem um estudo que não temos em português, infelizmente, esse livro, que se chama Psicanálise e Ocultismo, que estuda profundamente tudo o que Freud pesquisava nessa área. Hoje sabemos que ele era grande estudioso dessa área, mas ele não pôde colocar todos esses estudos nos textos psicanalíticos. Na sequência, um aluno dele, que foi Carl Gustav Jung, e que desenvolveu a psicologia analítica, ele pôde se aprofundar mais na espiritualidade. Mas vamos falar então o que é espiritualidade, afinal de contas, né? A psicanálise, vocês conhecem, é a área que estuda a mente, que trabalha com a mente, é uma psicoterapia profunda, que vai no inconsciente. Então a psicanálise é muito interessante por trazer os processos inconscientes. E a espiritualidade, o que é? Então, vamos falar da diferença entre religião e espiritualidade. Religião, você tem várias religiões. Religiões é um vínculo mais externo. Então, você pode ser filiado a uma religião, uma denominação protestante, católica, você pode ser budista, espírita. Então, existem várias religiões, né? O espiritismo, como Allan Kardec fez na França, não era uma religião, mas no Brasil se estruturou enquanto uma religião. Então, na França era mais uma filosofia, e era uma filosofia que pretendia estudar aspectos científicos, inclusive, né, do espiritismo e tudo mais. Então, na França tinha uma característica. Ao chegar no Brasil, ela desenvolveu um aspecto religioso. Então, no Brasil, é uma religião. Tá? Então, você pode ser filiado a várias religiões, ou uma religião da sua preferência, evidentemente. Mas, espiritualidade é uma só. Então, uma coisa muito importante. Enquanto existem várias religiões, e a religião é mais externa, a espiritualidade é mais interna. E a espiritualidade é semelhante. Então, os processos, vamos chamar de místicos, das pessoas, são muito semelhantes. Então, uma oração profunda é muito semelhante a uma meditação. Então, por exemplo, se pegarmos o exemplo de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila escreveu um livro maravilhoso chamado Castelo Interior. E nesse livro ela fala das 7 moradas do ser. Cada morada a gente pode entender que é um nível meditativo mais profundo. Então essas são as moradas do ser. E aí quando a gente ouve falar do budismo com seus processos de meditação, também é muito semelhante. Então a espiritualidade é muito semelhante, porque é o contato com a inteligência suprema ou com a consciência cósmica. E essa inteligência suprema, ela é a mesma para todas as religiões, né? Não tem um Deus do budismo, um Deus do catolicismo, um Deus do judaísmo, um Deus do islamismo. Não, Deus é o mesmo, né? Então não existe isso. Agora, o que existe é, por exemplo, enfoques diferentes. Cada religião vê sob um enfoque diferente. Então, enquanto as religiões são várias, a espiritualidade é uma só. É a sua aproximação da inteligência suprema. Então, são seus processos de intuição. E sobre intuição, eu tenho um recado aqui muito especial hoje para você. A verdadeira intuição, então você tem uma intuição de algo que pode acontecer na sua vida. A verdadeira intuição não é para você ter a intuição desse algo e assistir acontecer. Então você percebe que vai acontecer uma tragédia e você assiste a tragédia. Isso não é a verdadeira intuição. A verdadeira intuição é para evitar que a tragédia aconteça. Isso é a verdadeira intuição.
Então, quando a gente desenvolve a nossa intuição, e todos nós temos intuição, e é uma questão do nosso desenvolvimento, então, nesse nível de espiritualidade, todos nós temos potencial intuitivo. Ah, André, mas tem pessoas que têm um potencial muito mais envolvido. Sim, desenvolveram mais esse potencial. Ah, mas eu acho que eu não tenho. Não, você tem. Você tem esse potencial. É uma questão de desenvolver. Ah, mas como é que eu vou desenvolver? Com as práticas da espiritualidade, ou com as práticas espirituais. Então, você vai na sua religião e faz a sua oração em casa. Pronto, você está desenvolvendo sua espiritualidade. É o momento que você sozinho está conversando com Deus. Ou você vai na sua religião, faz uma prática meditativa profunda, ou segue um caminho místico, como o de Santa Teresa d'Ávila, ou São João da Cruz, né, que escreveu um livro chamado Noite Escura da Alma. Então, o título geral é Noite Escura, né? Então tem um capítulo sobre a Noite Escura da Alma. E aí é o seguinte, é uma profunda meditação. O que é a noite escura? É a meditação. Fecha os olhos e vai profundamente no seu interior. Então, tudo isso é espiritualidade. E que nós precisamos desenvolver no dia a dia para quê? Se nós desenvolvermos, por exemplo, a nossa intuição, nós evitamos uma série de problemas. Porque, olha, lembre-se disso, a verdadeira intuição, e Jung também descrevia isso, né, Carl Gustav Jung, a verdadeira intuição é para você ver o problema e evitar. Porque se é para ver o problema, eu vou sofrer um acidente e você sofre, para que existe? Você vai sofrer duas vezes, né? Então não é isso. Então a verdadeira intuição também te mostra como você evita as coisas, como você se protege das situações. Essa é a verdadeira intuição. E isso faz parte da espiritualidade. E você vai desenvolver essa verdadeira intuição dentro de você, né? Nessa concentração, nessas práticas espiritualistas que hoje são tão importantes no nosso cotidiano. É isso que nos protege, a nossa intuição que nos protege. E isso é muito importante na atualidade. Bom, eu quero dar 3 dicas para você. Então, você quer fazer uma psicoterapia, você entende que chegou um momento que você precisa se conhecer mais e você, nessa sua busca, né, de uma psicoterapia para trabalhar com depressão, ansiedade, transtorno de pânico e outros tantos problemas que existem na atualidade, ou problemas comuns do cotidiano, você pode fazer uma psicanálise. E eu sugiro uma psicanálise que trabalhe com a espiritualidade também, que aceite trabalhar com esse nível da espiritualidade. E aí eu recomendo o trabalho da minha esposa, a doutora Rosana Kepp, no 971917232. Vou falar mais devagar. 971917232. E aí você fala com a doutora Rosana Kepp e marca suas sessões e faz a sua psicoterapia para trabalhar com questões mais profundas do seu ser. E isso é muito importante. Quero dar mais 2 dicas. Então eu vou trabalhar na minha próxima palestra na Consciência Cósmica, vai ser sobre vivência da espiritualidade. E nesse trabalho nós vamos falar de várias formas de desenvolver sua espiritualidade, a sua intuição, as suas intuições de proteção, né? E como fazer esse trabalho, né? De como você usar a verdadeira espiritualidade e a verdadeira intuição, que não apenas você vai ver o problema, mas você vai evitá-lo, você vai trabalhar com ele no sentido de superá-lo. Então isso é muito importante. Então, se você quiser participar desta palestra, né, que vai haver lá na Consciência Cósmica, você entra em contato com 32877022, Consciência Cósmica, fica a 2 quadras da estação de metrô Brigadeiro. Então, 32877022. E agora uma dica fundamental, né? Você que quer uma formação profissional, profissionalizante,
quer um curso super interessante, que nós vamos entrar em todos esses níveis mais profundos da psicossomática, inclusive da espiritualidade, porque muitos dependentes químicos buscam na substância a espiritualidade. Veja no Brasil, por exemplo, quantas pessoas buscam o ayahuasca e outras substâncias para terem uma experiência espiritual. Então, muitas pessoas procuram as substâncias nesse sentido. Então, nós vamos ver tudo isso. Vamos entrar nas dimensões de corpo, mente, espírito do dependente químico. E aí, para você entrar em contato, na faculdade trilógica, que vai ser feito o curso, é o 3032 4105. 3032 4105. Bom, vamos então concluir o nosso tema de hoje, psicanálise e espiritualidade. Então, se a psicanálise, a princípio, não falava tanto da espiritualidade, na atualidade existem várias orientações que trabalham dessa forma. E eu desenvolvi uma orientação chamada transpsicanálise, que vai trabalhar justamente também com a dimensão da espiritualidade. Trabalha com corpo, mente e espírito. Vamos lembrar dessa declaração da Organização Mundial da Saúde. Saúde é saúde do corpo, da mente e do espírito. Então precisamos cuidar da espiritualidade também. E aí, a psicanálise hoje, então em algumas orientações, vai trabalhar com a espiritualidade, mas de que forma? Ela vai considerar a sua espiritualidade e quando você trouxer uma experiência espiritual e você estiver trabalhando com o seu processo espiritual, seja por meditação, seja por outro caminho, vai trabalhar com esses dados que você traz. Às vezes os sonhos trazem conteúdos muito profundos e muito espirituais também. Então uma psicanálise que considera a espiritualidade, ela vai interpretar esses sonhos, ela vai encontrar um significado e, muito importante, um dos principais problemas espirituais da humanidade atual é o quanto as pessoas não encontram sentido na vida, o quanto as pessoas olham para a vida como uma experiência vazia, sem sentido algum. E isso aumenta muito no planeta inteiro, o índice de suicídio, quantas pessoas querendo se suicidar. Então, temos um problema de suicídio muito forte no planeta, pessoas angustiadas, deprimidas, que não veem mais sentido na vida. E tudo isso é um problema espiritual seríssimo, que a psicanálise pode trabalhar. Então, pode buscar um sentido na vida muito profundo. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.